E aí galera, beleza? Estavam com saudades? Vamos hoje falar, nas aulas de língua portuguesa do Aulas a Mais, sobre um tópico que deixa a galera aí de cabelo em pé, que é a utilização dos 4 porquês, certo? Então vamos trabalhar isso porque certamente você irá fazer um texto melhor e você vai entender também o contexto sintático da aplicação de cada um dos tipos de porquê. Bora! Bom, galera, vamos começar entendendo os dois porquês juntos, ok? Vocês vão perceber que os porquês separados, eles têm muito em comum. Então vamos ver os porquês juntos primeiro. O porquê junto e com acento, que é o mesmo porquê que há no título da nossa aula de hoje, é o porquê que na verdade representa um substantivo. Você vê a frase, eu sei o porquê de sua reação. O que denuncia que isso é um substantivo nessa frase é o uso de um artigo anterior. Vocês podem ver, para facilitar, que você poderia substituir esse porquê por eu sei o motivo de sua reação, eu sei a razão de sua reação. Então ele tem esse significado, ok? Então o porquê junto e com acento vai ser o porquê que representa motivo, razão, o porquê substantivo. Legal? O segundo porquê junto, que é o porquê junto sem acento, é um que a gente utiliza com muita frequência. Ele é o porquê conjunção, na verdade. Então ele vai juntar dois trechos. Normalmente ele está em orações subordinadas ou coordenadas, que representam causa ou explicação. Então nós temos, por exemplo, nessa frase, mordi a tomada porque quis. Você tem dois verbos, então claramente existe um período composto aqui, ok? Então você tem o porquê representando explicação nesse caso, na união entre essas duas frases, ok? Entre esses dois períodos. Vamos entender os porquês separados agora? Bora lá! Bom, galera, em relação aos porquês separados, eles são parecidos, né? De maneira geral, ambos são relacionados a perguntas. Então você tem uma pergunta qualquer que começa com porquê. Por que você chutou o poste? Né? Então esse porquê vai ser separado e sem acento, ok? Se a pergunta for para o fim, esse porquê vai ter acento. Então você mordeu a tomada? Por quê? Então quando o porquê termina a frase, ele vai receber o acento e, sendo pergunta, ele vai estar separado, ok? Temos só um adendo de que existe um caso de porquê separado e sem acento, que não é uma pergunta, que é quando você tem uma palavra implícita, no caso de entendi por que você chutou o poste. Existe o implícito da palavra por que motivo, por que razão. Uma maneira de você observar que é, nesse caso, esse porquê separado sem acento, é que ele pode ser substituído por qual. Entendi por qual motivo você chutou o poste. Ok? Tirando esse caso, os porquês então separados estão relacionados a perguntas. Beleza, gente? Vamos fazer um exercício? Bom, galera, tá aí o exercício, né? É um diálogo. Então vamos ler o diálogo aqui, né? Por que você me chutou? Não entendo o porquê dessa violência. Chutei porque tive vontade. Mas por quê? Né? Vemos aqui um exemplo da violência cotidiana. Vamos aproveitar ele para estudar português, correto? Então tá aqui, galera. Eu vou dar... Na verdade, não vou dar 1 minuto não. Se vocês quiserem resolver o exercício, deem pause agora, porque eu já vou resolver logo em seguida. Beleza? Tá aqui as respostas, galera. Vamos fazer uma análise rápida. Então,
Primeiro a gente tem uma pergunta com o porquê no início. Como discutimos, nesse caso a gente vai ter um porquê separado e sem acento. Logo em seguida a gente tem um porquê que possui um artigo, e essa é a nossa deixa para saber que esse porquê é um substantivo. Logo, ele é junto e com acento, ok? Em seguida a gente tem um porquê que introduz uma explicação. Chutei porque tive vontade. Então esse porquê é conjunção, é junto e sem acento. E o último porquê, voltamos à pergunta, mas no fim da frase. Então ele é separado e com acento. Beleza? Bom, pessoal, espero que essa aula tenha dado uma luz aí para você nesse tópico que é tão conturbado dentro da língua portuguesa, mas que não é esse bicho de 7 cabeças como vocês puderam ver. Certo? Continuem estudando, continuem escrevendo, continuem assistindo às aulas a mais, porque o caminho de vocês é só de evolução. Grande abraço, até a próxima!